Boa noite a Amém. todos. Amém. Sejam todos bem-vindos, Boa noite. todos com a Bíblia aberta, cada um com sua versão. Hoje é o capítulo 19 e todos estão abertos para perguntar, bem como todos estão disponíveis, abertos para responder. E desta forma vamos cada um compartilhar para o crescimento e o fortalecimento da nossa fé. Capítulo 19 de Levítico. Em Levítico 19, o Senhor continuou a ensinar ao seu povo o que deveriam fazer para serem santos, como ele é santo. Versos 2, dizendo: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, o Senhor migrou do tema das relações sexuais para o das relações pessoais. Para agradarem a Deus sendo santos, os israelitas tinham de tratar bem seus semelhantes. O Senhor também abordou outros assuntos, regras que tinham a ver com rituais e a proibição da idolatria. No entanto, é possível relacionar todos esses regulamentos diversos com um tema primordial: amar ao próximo como a si mesmo. Quando um indivíduo ama a Deus e lhe obedece, ele se torna uma pessoa melhor, um próximo melhor. Consequentemente, a sociedade em que ele se encontra também melhor. Esta era a ideia de Deus. Por conta disso, é possível relacionar todos os regulamentos aqui analisados com a ideia de amar ao próximo ou fazer o bem ao próximo. No versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O capítulo começa como nas sessões anteriores, anunciando a origem ou fonte das leis que serão prescritas. Na verdade, Deus é a origem, a fonte das leis, regras e regulamentos para se relacionar com Ele e com o próximo. A mensagem de Deus para Israel começava dessa vez com uma confirmação do pressuposto que ele, do propósito que ele determinara para o seu povo. Ele, Deus, queria que fossem santos, como ele é santo. A gente observa isso lá no 19, no 11, quando a gente passou lá. As leis que se seguem, portanto, visavam ajudar os israelitas a se tornarem a nação santa que Deus os chamou para serem. Santo Deus é o motivo e o modelo da santidade para o povo de Israel. O capítulo pode ser dividido em três partes: guardar todos os mandamentos, do versos 3 ao 10, amar o próximo, do verso 11 ao 18, e preservar-se como uma nação diferenciada do local de onde eles iam, do verso 19 ao 37. E agora a gente vai ver do versos 3 ao 10, bem interessante como ele coloca as leis para o seu povo. Versos 3 a 10, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comido ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Interessante como Deus se apresenta ao povo desde o princípio de Levítico. Ainda que aborde vários assuntos, o primeiro conjunto de ordenanças enfatiza a necessidade de obedecer a todas as leis dadas por Deus. Cada israelita deveria obedecer a todos os mandamentos de Deus, tanto no relacionamento com Deus, como nos relacionamentos com outras pessoas. No versículo 3, Deus iniciou a apresentação desses estatutos com duas leis já conhecidas: as exigências de respeitar a mãe e o pai e de guardar os sábados santos do Senhor. Fazem parte dos 10 mandamentos. A gente viu isso em Êxodo, capítulo 20, versos 12. Estes não são os únicos mandamentos citados aqui. Quase todos os 10 mandamentos são repetidos neste capítulo. Para ser o povo santo de Deus, Israel tinha de ser um povo obediente, sujeito às condições básicas da aliança que ele fez com Israel. A autoridade por trás das leis divinas é enfatizada em todo o capítulo, através das frases eu sou o Senhor, vosso Deus, e eu sou o Senhor. A gente encontra essas duas frases no capítulo 19, em 15 versículos. 3, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37. Mas mais 2 dos 10 mandamentos são repetidos aqui. Interessante que esses mandamentos que a gente vê agora no capítulo 10, 19, é como se Deus estivesse minuciando esses mandamentos. Lá em Êxodo, a gente pôde olhar ele como na íntegra, como a gente consegue observar. Aqui, a gente já está observando ele mais, como eu diria assim, mais abrangente, né? Mais abrangente. Não vos virareis para os ídolos, equivale a não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versos 3. E não vos fareis deuses de fundição, correspondeu a não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versos 4. Estas eram as exigências mais básicas da lei de Deus para Moisés. Somente se Israel adorasse unicamente a Deus é que a nação seria considerada povo da aliança de Deus. De fato, os israelitas foram constantemente tentados a buscar a outros deuses e sempre que prevaricaram, Deus invariavelmente os puniu. E a gente pode observar isso em toda a história de Israel. Do verso 5 ao 8,
o assunto parece mudar de forma abrupta. No verso 5, que contém as instruções do Senhor sobre sacrifício pacífico. A lei prescrita neste parágrafo, que repete regras dadas anteriormente, a gente observa no capítulo 3 e capítulo 7, refere-se aos regulamentos somente quando e como comer a parte do ofertante da oferta pacífica. A gente pode ver lá em Êxodo e também em Levítico a parte dos ofertantes, a parte do grupo sacerdotal, e aqui ele traz a explicação para a parte dos ofertantes de como poderiam comer. E interessante que para os sacerdotes, eles tinham que comer no dia e não deixar para o outro dia. E aqui come no dia seguinte, mas não deixar para o terceiro dia. Para ser aceita, a oferta tinha de ser consumida no mesmo dia em que fosse oferecida ou no dia seguinte. Se sobrasse alguma carne para o terceiro dia, esta deveria ser queimada. Versos 6. Comer alguma sobra da carne ao terceiro dia deveria ser considerado abominação. Mas por que abominação? Porque Deus determinara o tempo. Comerás hoje e amanhã. Comerás ontem e hoje. Comerás anteontem e ontem, e não hoje. É interessante como Deus determina de forma clara e objetiva. Não há sombra de dúvida, não há por que alterar ou fazer segundo o que queres. Qualquer indivíduo que violasse essa lei profanando coisa santa seria eliminado do seu povo. É bem interessante que Deus, como rei, como Senhor, como o provedor, ele determina que o seu povo deveria obedecer conforme as ordenanças. Não obedecendo é descredibilizar a autoridade e desconfiar da provisão e do cuidado de Deus. Por que essa lei necessária? Por que essa lei era necessária? Provavelmente, alguns dos israelitas já tinham mostrado uma tendência a ignorar as instruções anteriormente dadas, guardar parte da carne e comê-la após o segundo dia demonstrava desrespeito pela lei de Deus e falta de confiança nele. Aconteceu isso com o maná. Além disso, é possível que essa lei remeta ao mandamento de amar ao próximo. Ela fazia o povo de Deus se lembrar da necessidade de oferecer ofertas pacíficas. Nessas ofertas, Deus era honrado e seus sacerdotes eram alimentados. Além disso, a família e os amigos do ofertante tinham o privilégio de participar da alimentação. E os amigos tinham de participar do privilégio de participar da refeição provida pela oferta. Portanto, essa lei proporcionava a oportunidade de mostrar amor aos outros, compartilhando um alimento com eles. Se fosse só um dia ou só uma vez que eles tinham que se alimentar das ofertas, provavelmente eles passariam por alguma necessidade. Versos 9 e 10. Esses versículos instruíam o agricultor israelita a colher suas safras de modo a deixar comida para os pobres. Quando colhesse os cereais, o canto do seu campo não deveria cegar totalmente, nem as espigas
que caíssem após os ceifeiros terminarem aos trabalho. Deveriam deixar lá, era a ordem de Deus. Também não deveria rebuscar a sua vinha, isto é, vasculhar a vinha para colher todos os bagos deixados após os ceifeiros terminarem o seu trabalho. Interessante porque, no geral, colhe-se o máximo que se puder. Mas olha a ordem de Deus. Parece uma situação oposta ao que se pensa, ao que se pensava e ao que se pensa hoje na questão de investimentos e lucros. Essa restrição se aplicava tanto aos bagos que restassem na videira, quanto aos caídos no chão. Os restos da colheita do campo e da vinha deveriam ser deixados ao pobre e ao estrangeiro. O pobre refere-se a qualquer indivíduo que estivesse necessitado. Estrangeiro denota um não israelita que vivia entre o povo de Deus. A passagem não significa que o israelita deveria executar apenas esses dois atos de consideração e bondade. Significa que esses dois atos particulares evidenciavam o que todo israelita deveria estar fazendo. E esses atos deveriam ser constantes na vida deles. Haja vista que amar o próximo era demonstrado por essas práticas, por essas atitudes de solidariedade. Para um agricultor ou empresário, essa lei parece estranha. Na agricultura ou nos negócios, aprende-se cedo a obter o maior retorno possível do que se investiu. Se um agricultor puder colher o mais sacas por acre, ele aproveitará essa oportunidade. Nessa lei, no entanto, o Senhor ordenou ao agricultor colher menos do que poderia, a fim de deixar o restante para os pobres. Por que alguém faria tal coisa? Duas razões são dadas no capítulo 19. Uma, Deus é o Senhor e seu povo deveria amar e obedecer a Ele. Segunda razão, os israelitas deveriam amar seus vizinhos como a si mesmos. Os israelitas deveriam se esforçar ao máximo para cuidar dos pobres. É interessante porque parece que vai contra a cultura humana, não é nem só do passado, mas a cultura humana. Quanto mais se pode ter, mais terá. Quanto mais poder obter, independente das situações ou condições, mais obterá. E o ser santo é justamente ser diferente destas culturas humanas em qualquer parte e em qualquer tempo na história da humanidade. Nessa primeira parte, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Muito bem. Versos de 11 a 18. Se alguém quiser, pode levantar a mão. Não furtareis, versos 11 a 18. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, os profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem
comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Bem interessante esses versículos. Na segunda seção da legislação contida no capítulo 19, o Senhor se concentrou nas leis concernentes às relações de um israelita com outros seres humanos. Tanto a relação interna, vamos dizer assim, do povo de Israel, quanto dos israelitas com os estrangeiros dentro e as pessoas com as quais eles iam se relacionar, eu não diria isso, mas o povo para onde eles iriam morar. E no versículo 11, a atenção do Senhor voltou-se novamente para os 10 mandamentos que ele dera no Monte Sinai. Primeiro, ele lembrou o povo que não deveriam furtar, nem mentir, ou usar de falsidade para com o próximo. É bem interessante porque parece antagônico. Se amamos, é necessário que usemos de verdade para com o nosso próximo. Ora, amar o próximo como a nós mesmos é querer ser tratado como, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. E aí ele continua. Essas são confirmações do 8º e 9º mandamento. Não furtarás e não darás falso testemunho contra o teu próximo. A gente viu isso em Êxodo, no capítulo 20, versos 15 e 16. Essas regras enfatizam as diretrizes negativas. Não. É bem interessante que para amar, precisamos atentar para o sim de fazer coisas, mas para amar também tem o não de fazer coisas, ou seja, não mentir, não roubar, não matar, é uma forma de amar. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a gente viu lá nas colheitas, se eu posso colher para mim, a minha forma de amar é deixar para o outro que não tem as condições que eu tenho. Essas regras enfatizam as diretrizes negativas, não para se amar o próximo. Se alguém ama o seu próximo, há algumas coisas que ele não fará, como essas que já foi dita. Não roubarás, não furtarás, nem mentirá aqueles a quem ele ama. Se mentimos, denota que não amamos. Se amamos, procuremos falar a verdade. A seguir, versos 12, o Senhor repetiu outra lei do Decálogo, proibindo os israelitas a jurar falsamente pelo seu nome. Essa restrição está relacionada com o 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. Embora este estatuto tomasse a maledicência ilegal, ele visava principalmente impedir que o povo de Deus prestasse juramento falsos em nome do Senhor. É bem interessante que essa situação de juramento, ela é muito natural para quem não fala a verdade, para quem não tem compromisso com a verdade. Então, ele usa o nome de Deus, que é um ser superior e supremo, como forma de garantia, e não tem garantia nem mesmo consigo mesmo.
Usar o nome de Deus para mentir era profanar o nome de Deus. Era um grande pecado em Israel, uma vez que a lei fora dada pelo próprio Senhor. Obedecer a esse mandamento demonstrava amor. Uma pessoa não enganaria intencionalmente um ente querido, proferindo um juramento falso. Versos 3: o Senhor disse que o seu povo não deveria oprimir o próximo, roubá-lo ou reter a paga de um homem contratado até pela manhã. É bem interessante esse versículo, essa passagem de roubar, de oprimir. Parece que, para quem não tem uma certa sensibilidade, isso passa despercebido. O trabalhador, como ele cita aqui, o trabalhador, por direito, precisa receber na data que foi acordado. E isto não acontecendo, o seu senhor, de acordo com Levítico, estaria oprimindo este trabalhador, ao mesmo tempo que estaria roubando esse trabalhador. Mas é bem interessante que no versículo seguinte vai dizer que ele vai pagar daqui a 5, 10 dias, mas vejamos, se é para pagar, exemplo, se era para o trabalhador receber dia 3 e ele só vai ser pago dia 5, ele recebeu toda a quantia. O patrão não tirou nenhum valor dali. Como considerar roubo? Porque o patrão pagou, o seu senhor o pagou 5 dias após o contrato, 5 dias após a data pactuada ali. Esses 5 dias o trabalhador foi oprimido pela ausência do seu salário, a sua necessidade não foi atendida. E isto é considerado por Deus como tê-lo roubado. Bem interessante isso. Reter o que já é de outro é roubo. No entanto, essa lei não parece enfatizar o furto comum, como entrar secretamente em uma casa para levar os pertences de outra pessoa. Em vez disso, proibia o uso do próprio poder para roubar alguém, oprimindo-o. O rico daquele tempo, assim como atualmente, poderia encontrar maneiras legais, porém não ética, de roubar os pobres. Uma maneira de se fazer isso era ser tardio para pagar o salário de um empregado. É bem interessante que aqui ele está colocando diretamente a pagamento de saldo decorrente de um trabalho. Mas se usarmos esse princípio para outras coisas, emprestou do fulano certo objeto, te devolvo dia tal, e dia tal não foi devolvido. Eu peguei emprestado o objeto tal e danifiquei, entreguei danificado, mas não cobri os custos, ou não devolvi com um outro novo. Se usarmos esse princípio para essas outras situações, talvez também poderia ser considerado como dano ao próximo, no sentido de roubo. Uma maneira de se fazer isso era ser tardio para pagar o salário de um empregado. Se um empregado rico retivesse o pagamento de um empregado por um dia, o empregado e sua família sofreriam mais, o rico teria mais algumas horas para aproveitar e talvez investir. A gente observa muito isso no mercado de trabalho, no mundo capitalista. Infelizmente, talvez por não conhecerem e não terem temor da palavra do Senhor. O dinheiro que ele devia ao pobre, ele retém. Ao reter o salário do empregado, o empregador estava, de fato, oprimindo-o e roubando-o, como já foi dito. Versos 14. Ao exigir que o seu povo não amaldiçoasse o surdo, nem pusesse tropeço diante do cego, Deus estava indicando que não deveriam
se aproveitar dos deficientes. No entanto, é significativo que essa lei não proibia a violência. É bem interessante que a gente observa que hoje tem-se até um certo respeito pela deficiência humana, né, de certos humanos, mas antes notava-se muitas maneiras sei lá, assim, tratar mal o deficiente pela sua falta de visão, pela sua falta de audição, até mesmo pela deficiência física, né? Um aleijado, por exemplo. Ou que se tirasse dinheiro deles, embora tais atos viessem a ser proibidos por outras leis. A lei visava evitar que não levassem a sério os deficientes, considerando que um deficiente é um ser humano, uma criatura de Deus, um semelhante a Deus. Os israelitas não deveriam tratá-los como se fossem de alguma forma inferiores, menos que humanos, ou bons apenas para divertir os outros. Nos evangelhos, a gente nota isso. Pessoas passavam na porta e tinha aleijados e tinha cegos, e é como se ali não tivesse uma criatura. Era como se fosse um objeto qualquer. Porque um surdo não pode resistir à injúria que ele não ouvia, nem um cego podia desviar-se de obstáculos que não enxergava. Eles poderiam ser vítimas de chacotas cruéis e brincadeiras maliciosas. O povo do Senhor, no entanto, não deveria abusar dos fracos, mas demonstrar uma preocupação positiva com eles por temerem ao Senhor, o qual protege e ajuda os desamparados. É bem interessante o princípio amar o próximo como a ti mesmo, porque é muito comum você ser bem tratado pelo que te trata bem, quando o outro que não pode fazer isso por você, um aleijado, um cego, um surdo, então, ao invés de você demonstrar o seu amor por ele, e é isso que Deus está determinando para que não haja um maltrato a quem tem qualquer que seja a deficiência. E isso é uma demonstração de amar o próximo. Amar ao próximo exigia demonstrar respeito pelos deficientes e prestar-lhes ajuda. No verso 15, o Senhor dirigiu-se, então, à maneira como os israelitas deveriam conduzir um juízo ou julgamento. O sistema judicial envolvia julgamentos realizados na porta da cidade. Ali os homens da cidade sentavam-se para julgar um suspeito de transgressão. Uma queixa de um cidadão contra outro ou simplesmente a necessidade de uma decisão de âmbito civil. Qualquer homem israelita poderia ser chamado para emitir um parecer nesses julgamentos. A instrução do Senhor para quem sentasse nesse tipo de juízo era que fosse justo e imparcial. Infelizmente, hoje, nota-se que não é levado muito a sério essa questão da imparcialidade quando se trata de julgamento e, com todo respeito aos que têm ideias diferentes, vê isso muito quando se trata de negros e de pobres, né, de forma bem direta. Quando pessoas dessa maneira encontram-se diante de um juizado. O favoritismo foi apontado como uma postura errada. O israelita não deveria favorecer o pobre,
nem com prazer o grande. É bem interessante o que Deus coloca, porque o juízo ele é para uma infração e não para uma pessoa. Então, assim, trata-se de julgar uma infração, independente de quem a cometeu. Deveria ser absolutamente imparcial, tomando sua decisão baseada não em sentimentos ou em preferências e antipatias, mas apenas nos fatos expostos no caso. Esse é um outro ponto bem interessante na sociedade humana, que geralmente os fatos eles são reais, expostos, mas tendem a escondê-los, negá-los, ignorá-los, para que se faça um julgamento parcial, justamente pelos pontos que foi citado acima, preferências, sentimentos, etc. E isto é uma forma de demonstrar que não há amor, porque cria-se obstáculos no julgamento justo e, no geral, quando há um julgamento injusto, o penalizado, de fato, muitas vezes, é o inocente. No versículo 16, outro ato errado a ser evitado pelo povo de Deus era a maledicência. O israelita não deveria ser mexeriqueiro ou caluniador entre o seu povo. Mexeriqueiro é uma pessoa que espalha histórias que desabonam os outros, independentemente de serem verdadeiras. Eu acredito que este é um assunto que todos conhecemos, porque é um assunto que acredito há em toda a esfera da sociedade. Mas, ao colocar sobre o povo escolhido, o próprio dono do povo, Deus, ele quer um povo diferente dos povos da época, e como a gente já viu antes, a verdade precisa tomar conta da falsidade, do falso testemunho, e o mexeriqueiro, no entanto, ele espalha o que não é verdadeiro. Geralmente, de 7 palavras, 3 são verdadeiras, 4 são falsas. Logo, a sentença não é verdadeira. E isso prejudica porque acaba tornando pessoas vulneráveis a uma situação vexosa. É um fofoqueiro ou tagarela que sempre fala mal dos outros. Essa lei diz que todo israelita não deveria ser esse tipo de pessoa. Ela afirma o óbvio: vocês não podem amar os outros e caluniá-los. Parece uma frase paralela ao que vimos ainda há pouco sobre o falso testemunho. A segunda parte do versículo 16, não atentarás contra a vida do teu próximo, aparentemente. Isso significa que todo israelita deveria evitar qualquer ação ou omissão que gerasse a morte injustificada de seu próximo. Olha como essa situação ela é bem interessante, a gente vê muito isso hoje. Pessoas, num determinado acidente, ao invés de tentar ajudar, fazem filmagem para espalhar o ocorrido e não demonstrando o amor por aquela situação. Essa lei refere-se aos que ficam de braços cruzados ou agem com indiferença, sem querer se envolver quando a vida, isto é, o sangue, do outro está em perigo. Tanto por fazer uma acusação falsa, como tomar medidas para protegê-lo. A cláusula poderia significar que não se deve tentar lucrar com a morte do próximo,
Embora o versículo não diga que não se deve assassinar, ele implica que provocar a morte de outro de qualquer uma dessas maneiras equivale a matá-lo. Consequentemente, este estatuto pode ser igualado ao sexto mandamento: não matarás. Olha o quanto nós devemos prestar atenção nas Escrituras. Versos 18, em seguida o Senhor disse: não aborrecerás teu irmão. Essa instrução confirma que a lei de Moisés não só proibia ações erradas no íntimo, no teu íntimo, mas também proibia pensamentos errados. No entanto, abster-se de odiar o vizinho não eliminava a possibilidade de repreendê-lo. É bem interessante essa passagem, porque muitas das vezes prefere-se deixar ir a ter que repreender aquele que ofendeu. O texto orienta a repreender o seu próximo, mas isso deveria ser feito de tal maneira que por causa dele não levasse sobre si pecado. A situação imaginada parece ser a de um indivíduo cometendo um erro contra outro, qualquer, qual seria a reação adequada? Em vez de odiá-lo, o ofendido deveria repreender o culpado. Porém deveria fazê-lo de maneira a não ser acusado de pecar. É o que chamamos hoje de dar o troco, né? Então, a pessoa, de alguma maneira, fere, né? Qualquer que seja a forma, verbal ou física, e a tendência é o indivíduo devolver nos mesmos aspectos. E ao invés de repreendê-lo, né, para que não haja uma repetição da situação com outros. Certamente não deveriam maldizer ou prejudicar o próximo que fisicamente, quer financeiramente. Como a gente já pôde ver nos versículos anteriores, né, prejudicar financeiramente. Isto é desabonar a autoridade de Deus. Quem fizesse qualquer uma dessas coisas levaria sobre si pecado. Que coisas? Devolver o erro com outro erro. A repreensão não era pecado, era uma maneira de mostrar ao malfeitor o que ele fizera de errado e como poderia agir corretamente. Se a pessoa ofendida agisse dessa maneira, certamente ela estaria fazendo de acordo com a vontade de Deus, isto é, amar o próximo. Amar o próximo significava evitar odiá-lo no íntimo, mesmo depois de sofrer uma ofensa da parte do seu próximo, do agressor. No versículo 18, neste versículo, o parágrafo atinge um clímax. Depois de dizer que o israelita jamais deveria buscar vingança contra os filhos do seu povo, os israelitas, ele adiciona um mandamento significativo sobre amar o próximo como a si mesmo. Em seguida, conclui citando a fonte, bem como o executor dessa lei, o Senhor. Várias expressões usadas neste versículo merecem comentários. Não te vingarás, nem guardarás ira. A lei de Moisés não endossava a vingança mais do que o Novo Testamento. É bem interessante que a questão, quando ele diz não devolver ao outro o mesmo mal com outro mal, qualquer que fosse o significado de olho por olho, com respeito à justiça, não significava que indivíduos debaixo da lei devessem se vingar. Amarás o teu próximo. Alguns amarás o teu próximo.
prescreve o mesmo mandamento no trato com os estrangeiros, isto é, não israelitas. Consequentemente, o leitor honesto deve concluir que Deus ordenou a todos os israelitas amar a todas as pessoas, estrangeiras, naturais ou não, como amavam a si mesmos. Como a ti mesmo. Esta frase é a chave para entender o amor de Deus. Queria que os israelitas demonstrassem uns pelos outros numerosas leis. Deus queria que os israelitas amassem uns aos outros, assim como ele amara. E ele demonstrou isso de forma muito abrangente, resgatando o povo do Egito, caminhando com ele pelo deserto, e volta e meia o povo se rebelava, e Deus se irava, mas mesmo assim Deus o conduziu ao final da promessa. Numerosas leis específicas haviam sido dadas e permaneciam em vigor para reger as relações interpessoais. No entanto, se não houvesse lei que abordasse um caso específico, estabelecendo o que deveria ser feito em relação a uma pessoa, em determinada situação, o israelita sabia como responder à pergunta: o que devo fazer? Ele deveria colocar-se no lugar da outra pessoa e ponderar como ele gostaria de ser tratado pela outra pessoa. Amando o próximo, ele faria o que gostaria que ele fizesse. Simplesmente faria o que Jesus disse quando interpretou esta lei. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, verso 2. Os judeus entenderam a importância desse mandamento e Jesus também, pois ele o chamou de segundo maior mandamento. Mateus 22, 39. Marcos também, 12, versos 31. Ele também é o mandamento básico que rege os cristãos em suas relações com o próximo. Romanos 13, versos 8 e 9. Gálatas 15, versos 14. Também encontra-se em Tiago, capítulo 2, verso 8. O versículo 18, então, conduz a esta conclusão: para um indivíduo amar o próximo como Deus ordena. É preciso tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Irmão José Augusto. Comentários. Pronto, glória a Deus. Ô, irmão, eu gostaria de saber que quando a lei mandava, né, mandava ajudar os pobres, esses pobres envolviam a pessoa de pouco recurso ou aquele pobre que não pudesse trabalhar. Como, por exemplo, na sua lavoura não colha tudo, mas deixe lá para o pobre. Mas nessa mesma lavoura haveria trabalho para esse pobre, né? Uma pessoa de pouco recurso. Então, esse pobre que se diz é uma pessoa, então, incapaz de trabalhar também. Seria, na verdade, como chamamos hoje, né? Uma extrema necessidade, um evento, um acontecimento surpreendente. Eu vou ser bem dinâmico. Vamos jogar essa pergunta para os irmãos. Como os nossos irmãos entendem? Podem responder a pergunta do irmão José Augusto. Um de cada vez. Ruth, boa noite, José Valdivino. Ruth era uma pessoa que podia trabalhar e ela foi acolhida
e era uma pessoa que vinha de uma pobreza, porque aconteceu o que nem, aconteceu com ela, que nem todos os mundos sabem. E ela podia trabalhar e foi acolhida. Não sei se ajudou ou não. Não, tem nada a Acho que um ponto a considerar na questão que o irmão José Augusto levantou, provavelmente eu acho que o pobre ali podia envolver os dois grupos, né? Porque a lavoura, ela tinha, por exemplo, o empregador, ele tinha um custo, né? E talvez ele pudesse custear, vamos colocar como exemplo aqui, 15 pessoas. E aí, para ele poder custear, porque era paga por dia, né? Lembra lá que todo dia, no final do dia, ele ia lá e pagava o valor referente ao trabalho, né, do decorrer daquela jornada. É provável, então, que esse pobre citado, irmão José, seja aquele de fato que tem a escassez de recurso. Tanto é que para aproveitar as sobras, né? Sobras não, que Deus dizia para que eles não colhessem tudo para atender esse tipo de necessidade. Então, provavelmente era em razão da escassez mesmo. Então, por falta de vaga nas lavouras, que provavelmente lá o trabalho ele era assim, né? Fazendário, vou usar esse termo, né? Na lavoura, na agricultura, pecuária ali. Então, na eminência de vagas, a pessoa aguardando um espaço ali para poder atender, e aí eles deixavam provavelmente esse recurso para atender ao povo, né? Para que não houvesse tanta necessidade, porque a necessidade havia, né? Mas para não haver tanta necessidade, Deus supria, deixando com que o povo, os donos do campo, né, deixassem suprimento para que as pessoas humildes, os estrangeiros, os órfãos, eles pudessem captar isso, né? Para sua subsistência. Não sei se deu para ajudar aí, mas o Fernando está com a mão levantada aqui também. Obrigado. Eu fiquei pensando aqui, né, quando o Chaves perguntava e quando também o irmão José Augusto perguntava, eu fiquei pensando assim, se eu vou fazer o bem, eu não vou olhar para quem. E se ela não está precisando e está pedindo, não é eu que vou julgar também, né? Não posso julgar falar o que a pessoa está precisando ou não, né? Simplesmente eu vou ajudar. Eu acho que ali está relacionado com o amor ao próximo, né? Se a pessoa naquele ano ela não foi feliz na sua lavoura, talvez ali ela encontrasse alimento, né? Nem seria questão de talvez se ela pudesse trabalhar ou não naquela lavoura, talvez o próprio dono da lavoura não pudesse arrumar trabalho para ela, mas de qualquer forma ele ia deixar alguma coisa para que ela colhesse, né? Penso eu assim, né? Eu acho que é uma boa forma de pensar. Né? É uma forma bem interessante. Também uma coisa que veio na cabeça é que, por exemplo, eu como eu trabalho na área do serviço federal, o meu hobby é plantar. Então, aqui no meu quintal, por exemplo, tem bananeira, coqueiro, né, pé de acerola. Aí um dia desse saiu aqui, a gente colheu um cacho de banana que eu divido, eu consumo parte, vai para a senhora que limpa aqui, que nos ajuda aqui em casa, né, fazendo diária, leva também uma bananinha. Aí quando tem lá o grupo casa lá na casa da tia Luísa, e a gente já separa já para fazer um mingau ali no final ali do expediente do grupo casa para compartilhar com os visitantes, né? Com as pessoas que participam. Então, acho que é esse princípio, né? Como você trabalhou bem, Fernanda, do amor ao próximo, é a gente externar, tornar prático, né? Dividir aquilo que nós temos, compartilhando para atender justamente necessidades, né? Um dos outros. Aí, no caso do povo de Israel, é compartilhar. Era trigo, aí ele deixava lá o trigo para que as pessoas, lembrando que o pão era o alimento mais básico que tinha, né? Então, ele pegava o trigo, ele levava para que ele pudesse produzir pão na casa, né? Irmão José Augusto, tem aí algo a complementar? Posso dar uma. Da mesma forma, podemos pensar hoje que nós devemos ter a consciência de já nos prepararmos também, como Deus fez esse preparo aí, né? Não colha até a borda de suas colheitas, deixe um pouco para outras pessoas que precisam. Hoje podemos pensar da mesma forma, apesar de não ser lei, é voluntário, mas por consciência, a gente deve pensar da mesma forma também de sempre reservar um tanto de nossas rendas para ajudar outros, já reservar de antemão. Sim, acredito que sim.
É bem interessante que essa questão do irmão José Augusto é o que nós vamos ver agora. Prossegue a leitura. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. No teu campo não comerás, não semearás semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação, com o carneiro da oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião. E temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, peso justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Só na leitura a gente já pode observar e responde a pergunta do irmão e também já declara tudo que já foi visto. A terceira e última seção do capítulo inclui regulamentos relativos a vários aspectos da vida. A maioria deles parece refletir o chamado de Deus para Israel ser santo, no sentido de ser distinto, diferente de outros povos, exibindo melhor o amor mútuo. É bem interessante que capítulo 19, ao tratar-se de amor ao próximo, esse amor ele é expresso em ação, atividades, gestos e atitudes e comportamentos. No versos 19, o Senhor proibiu a mistura de coisas diferentes, incluindo o cruzamento de 2 animais de espécies diversas, a sementeira de 2 espécies de semente e o uso de roupa que contivesse 2 estofos misturados, ou seja, 2 tecidos de maneiras diferentes. Talvez
A semeadura de dois tipos de semente em um campo tornaria difícil a colheita de culturas que amadureciam em tempos diferentes. Confeccionar uma roupa de dois tipos de tecido seria um problema devido ao encolhimento irregular. Cruzar duas espécies de animais desse tipo, cruzar duas espécies de animais pode significar que os israelitas não deviam misturar o seu gado egípcio com a espécie inferior de Canaã. Muito provavelmente, a passagem indica que a mistura desses animais diluiria a espécie e a sua essência. Independentemente da conotação exata dessas regras, pode-se deduzir que elas eram benéficas para o povo de Israel. Parece também provável que essas regras pretendiam servir de analogia para a situação de Israel entre as nações. Assim como animais, sementes e tecidos diferentes não deveriam ser misturados, a santidade de Israel, a condição especial de Israel como povo de Deus, significava que não deveriam se misturar com o mundo a ponto de diluírem a sua justiça. É bem interessante essa parte, porque ser santo não é uma apresentação verbal, é atitude, conduta, postura, ação. E é isso que Deus colocou para o povo, e é isso que Deus cobra ao povo quando o povo chegar àquele local. E para nós hoje, ser santo não é apenas dizer ser cristão ou discípulo de Cristo. As nossas ações, elas denotam isso, expressam isso, elas mostram, refletem o sermos santos discípulos de Cristo. O fato de o povo de Israel permanecer separado em sua devoção a Deus era realmente uma expressão de amor para os seus vizinhos. O melhor que poderiam fazer pelos outros era ser luz para os gentios. Isso foi dito lá em Isaías 42, verso 6. E ser diferentes dos outros, plenamente dedicados ao Senhor Deus. Ser diferente não é querer ser melhor. No contexto de Deus, no contexto da lei ao povo de Israel, era ser um povo que entendesse os regulamentos e regras de Deus para eles, para que eles pudessem ser vistos no meio em que eles fossem morar e ser copiado. Esse era o propósito de Deus. Para os discípulos hoje, é ter uma atitude diferenciada da nossa sociedade, do meio em que vivemos, para que eles possam sentir-se curiosos e perguntar: por que vocês são assim? E aí a gente diz com ações e atitudes. E não poderiam ser luz a menos que continuassem a ser diferentes dos outros, plenamente dedicados ao Senhor Deus. Dos versos 20 a 22, o foco se volta para o cenário específico de um israelita que se deita com uma mulher que é escrava desposada com outro homem. Versos 20. Em outras palavras, essa lei é sobre um homem ter relações sexuais com uma mulher que não era sua esposa ou sua escrava, mas uma escrava que não fora resgatada ou liberta, que pertencia a outro homem. Como o adultério era uma transgressão punida por pena de morte, pode ter sido levantada a seguinte pergunta: os dois envolvidos deveriam ser apedrejados? Embora não existisse dúvida de que se tratava de um pecado, o Senhor disse que os dois não deveriam ser mortos, porque ela não era libertada. O casal
Embora não existisse dúvida de que se tratava de um pecado, o Senhor disse que os dois não deveriam ser mortos, porque ela não era libertada. O casal que cometeu tal pecado deveria ser açoitado, embora nenhum detalhe da punição seja dado. Para compensar o seu pecado, o homem deveria apresentar uma oferta pela sua culpa, que consistia de um carneiro a ser levado até um sacerdote, o qual faria expiação por ele em virtude dessa expiação. Ele seria perdoado. A ideia dessa lei parece ser que quando um indivíduo cometesse uma transgressão, ele mesmo deveria fazer o que é certo para si e por si, para si e por si. É bem interessante que hoje, por exemplo, aquela frase, você vai pagar pelo que fez. E, infelizmente, é só a pessoa mesmo que paga pelo que fez. Amar ao próximo exige que se faça o que é certo depois de se cometer um erro. Cada integrante do povo de Deus estava propenso a pecar, a fazer o que é errado. O importante para o bem deles e para o bem da sociedade era que cada pecador se empenhasse em compensar a sua falta. Do 23 ao 25, a próxima lei diz respeito à vida dos israelitas depois de se estabelecerem em Canaã. O Senhor disse que, ao entrarem na terra prometida, trariam amor pelo ofensor e provavelmente... perdão, eu estou... Então, o Senhor se... Novamente, o fazê-lo demonstrariam seu amor pelos vizinhos para abençoar o mundo em identidade distinta. Para abençoar o mundo em que eles estivessem. É bem interessante que Deus, ao colocar essa situação para o povo, ele coloca as devidas condições de modo que o povo tenha a possibilidade de cumprir e obedecer. Poderiam ser uma bênção para os outros apenas por serem diferentes deles. A importância de obedecer a esses requisitos é enfatizada na declaração de Deus: eu sou o Senhor. No 29, o próximo estatuto também pode estar ligado às práticas religiosas cananeias. O Senhor ordenou: não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se. Talvez ele estivesse se referindo a prostitutas cultuais, prostitutas que serviram nos templos dos deuses pagãos. Entanto, a venda de uma filha em prostituição de qualquer tipo foi condenado nesse versículo. A razão dada para a proibição é que se Israel cedesse à tentação de promover a prostituição, a terra e se prostituiria e se encheria de maldade. O pecado tende a se espalhar, se isso acontecesse. Se a prostituição fosse promovida por um, poderia ser abraçada por todos, e eis o que traria a ira de Deus. O resultado seria um povo pecador corrompendo a terra que Deus lhes havia dado. Versos 30. Na suposição de que esta seção do capítulo trate de como Israel deveria agir,
quando chegasse à terra de Canaã, versos de 30, serve para contrastar com o que foi dito antes e o que será dito a seguir. No lugar de imitar o comportamento do povo de Canaã, o povo de Deus deveria honrar as coisas de Deus, deveriam guardar os seus sábados e reverenciar o seu santuário. Os sábados, no plural, sugerem o calendário completo dos sábados semanais, dos dias sagrados, das festas e do ano sabático. A palavra santuário denota o tabernáculo aqui, mas se aplicaria no templo assim que fosse construído. A proibição final, aparentemente associada ao paganismo de Canaã, é que Israel não devia recorrer a necromantes, não deveria recorrer aos adivinhos, não deveria fazer o que o povo da terra fazia. A lei do versículo 4 proibia a adoração ou a fabricação de ídolos. O versículo 26 contém proibições contra o agouro e adivinhação. O versículo 27 e 28 proibiam a adoção de práticas pagãs. O Senhor deixou claro que Israel não deveria seguir a direção dos líderes religiosos pagãos. Mas acrescenta que Israel, em vez de ser guiado por líderes religiosos pagãos, deveriam seguir os profetas de Deus. Recusar-se a seguir a orientação dos praticantes pagãos, optando por ouvir as orientações de Deus, tornaria Israel um povo melhor e sua terra um lugar melhor para todos, incluindo os não israelitas. Obedecer a essa lei, em outras palavras, seria uma maneira de obedecer ao mandamento de amar ao próximo. No verso 32, nos derradeiros versículos do capítulo, o Senhor prescreveu mandamentos relacionados às pessoas que poderiam ser facilmente exploradas por outros. Primeiro, ele ordenou que todo israelita se levantasse diante das cães, ou seja, dos cabelos grisalhos, e que os honrasse. Essa lei, obviamente, seria contida na exigência de se respeitar mãe e pai, mas acrescenta outra dimensão à ordenança. O israelita deveria respeitar não só a própria mãe e pai, mas também a todos os demais pais. Em outras palavras, aos idosos. Todas as pessoas idosas deveriam todas as pessoas idosas deveriam ser respeitadas e honradas, porque era necessário prescrever esse mandamento. Os idosos, muitas vezes, não indefesos, não conseguem se proteger de predadores mais jovens. No versículo 33 e 34, um segundo grupo de vítimas potenciais de maus tratos era o dos estrangeiros, não israelitas. Viviam entre o povo de Deus. Por definição, os estrangeiros não possuíam terra, não tinham família, clã ou tribo que os protegesse e cuidasse deles, quando precisasse. Eram, portanto, fáceis de serem explorados e maltratados. Um israelita poderia pensar, por que não tirar proveito desse estrangeiro? Ele não faz parte do povo de Deus. Está aqui só por causa da nossa misericórdia, porque permitimos que ele vivesse aqui. As pessoas que não pertencem à nossa gente sempre são ávidas por tirar vantagens de nós.
por que não fazer o mesmo com eles? Deus ordenou que os israelitas não oprimissem esses estrangeiros. Ele acrescentou que um israelita não deveria fazer acepção entre um estrangeiro e outro israelita. Essa lei ia muito além do mandamento dado no início deste contexto. Além de se recusar a oprimir um estrangeiro, todo israelita também deveria tomar as atitudes positivas para amar o próximo. Isso é o que se espera de quem ama o próximo como a si mesmo. Este mandamento não só protegia os estrangeiros indefesos de serem maltratados por Israel, como também incentivava o povo de Deus a cuidar desse não israelita, assim como cuidava de seus amigos e familiares. A razão pela qual Deus ordenou que tratassem bem os estrangeiros é que os próprios israelitas foram estrangeiros, estrangeiros na terra do Egito. Essa experiência deveria ter-lhes ensinado a serem solidários com os estrangeiros e prontos para obedecer ao mandamento de tratá-los como desejavam ser tratados. Israel precisava aprender que o amor ao próximo não deveria se limitar aos próprios compatriotas. Amar o próximo também significava amar os estrangeiros entre eles. Na terceira categoria de vítimas potenciais estavam os envolvidos em transações comerciais, em comprar e vender no mercado. Um comprador podia ser enganado por um comerciante desonesto. Balança adulterada, peso adulterado, medida adulterada. Quando vendiam, a razão dada aos negociantes de Israel para serem honestos era o que o Senhor era o Deus deles, e o Senhor os havia tirado do Egito. E assim a gente conclui este capítulo 19 de Levítico. Comentários, perguntas? Pode falar, irmão José Augusto. Serei breve, irmão. Uma coisa muito que marcou também muito para mim foi esse desígnio de todos se levantarem na presença dos mais velhos. Então, todos que conhecem a palavra de Deus desde o passado até hoje devem ter uma consciência de maior respeito pelos homens e as mulheres mais velhas, não é isso? Mesmo que não é uma ordem, mas por consciência hoje, devemos guardar esse respeito. O irmão ouviu? Sim, sim. Isso é muito bom, porque é um mandamento de Deus. Mais alguém? Acho que só uma observação assim importante é que, como tu trabalhaste aí, Chaves, ele dá um detalhamento, né, a respeito do decálogo, né? Ele faz um detalhamento específico, né, em relação à questão do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Então, ele já amplia os dizeres, né, descritos no decálogo, e lá, como a gente viu, logo lá no livro de Êxodo, né? Então, ele dá essa É amplitude, verdade. né? Detalhando, vai detalhando de uma maneira mais ampla, né? É, Ok, sim, sim. ok. Então vamos concluir. Quem faz a oração para nós? É o irmão Edson. Agradecer a presença dos irmãos, obrigado, Chaves, e passar a palavra para o nosso irmão Edson para ele nos conduzir na oração final. Amém, meus irmãos. Todos me ouvindo? Graça e paz. Neste momento, quero agradecer ao irmão Chaves pela explicação, pela leitura do capítulo. Mais alto um pouquinho, Foi bem irmão. mais alto.
Estão me ouvindo? Agora sim. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Então, agradeço ao irmão Chaves aí pela leitura, pela explicação, né? É um texto complexo, mas é um momento de que a gente precisa entender que o amor ao próximo, ele é bem descrito nesse capítulo, né? Precisamos amar ao próximo, né, como a nós mesmos, isso aí é desenvolvido em todo o texto. Vamos orar então, agradecer ao nosso Pai por esse momento, por essa mensagem. Deus amado Pai, Senhor, o Senhor que é dono de tudo, o Senhor se apresenta como nosso Pai, Senhor. Somos gratos por isso, Senhor. E o Senhor nos recebe como filhos, Pai. Somos gratos, Senhor, e não é mérito nenhum nosso, Senhor, e sim do vosso Filho que morreu por nós, Pai amado. Pai querido, Senhor, agradecemos ao irmão Chaves pela mensagem, pelo estudo, Senhor. E agradecemos a presença de todos aqui, meu Senhor. Todos os irmãos e irmãs que estão presentes, que estiveram conosco, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, também pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas do dia. Agradecemos as bênçãos que recebemos e todas as dificuldades que também passamos, Pai. Aproveitamos também, Pai, para pedir que tenhamos uma noite de sossego, de descanso, que o Senhor esteja conosco, nos amparando através do Espírito Santo, que todos tenham uma noite calma, Senhor. Pai amado, pedimos também, Senhor, por todas as famílias das congregações, Senhor. Pedimos por todas as famílias, por todos aqueles irmãos necessitados, Pai. Pedimos pelos irmãos do Rio Grande do Sul, por todas as famílias, por todas as pessoas do Rio Grande do Sul, Senhor. Pedimos também, Senhor, por todas as famílias desse país, desse Brasil imenso, Senhor. Pedimos pelas congregações de todo o mundo, Senhor. Por congregações da Igreja de Cristo, Pai. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer pelo dia de hoje. Que o Senhor possa nos estar conosco nesta noite e amanhã nos dê um dia, uma semana, começando, Senhor, para que possamos estar realizando e praticando tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, na Tua palavra, Pai. Por isso, em nome de Seu Filho amado Jesus, nós agradecemos e pedimos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, Boa Renato. noite, boa Obrigado, noite. Sérgio. Irmão Mendo. Boa noite. Edson, boa noite. Boa Valeu, noite, Chaves. boa Boa noite, noite, todos os irmãos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Louvado seja Deus. Boa noite aí. Boa noite, boa noite. Rubens. Boa noite, fique com Deus. Oi. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Grande PC.